Agora, em Lucas 11:49, Jesus diz, enviarei-vos profetas. E o senhor disse que João Batista foi o último. E em Mateus 23, versículo 34 e 35, Jesus Cristo diz, eis que envio-vos profetas, e vocês matarão alguns, prenderão outros, perseguirão outros. Está vendo? E Jesus disse em Mateus 10:41, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Senhor Joaquim, de qual profeta Jesus falava em Mateus 10:41? Era de João Batista ou era dele mesmo? O senhor pode responder. Qual é a pergunta? Muito bem. Antes, deixa eu explicar a questão da Igreja Batista. A Igreja Batista é uma denominação é uma igreja espalhada por tudo quanto é lugar do mundo. A Igreja Batista, por sua vez, ela todas, independente de ser regular, renovada, avivada, Batista Ágape, Batista Shalom, seja qual for a placa da igreja, os batistas são todos iguais no mundo inteiro. Todos eles defendem a mesma essência do cristianismo. Todos eles dizem que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Todos eles afirmam que Jesus Cristo é Deus, que a Trindade é bíblica. Todos eles afirmam que não existem profetas hoje, como havia lá no Velho Testamento. Então, hoje nós estamos vendo aí uma onda, né, de profetas, entre aspas, mas eu diria que tem até escola de profetas hoje, veja só. No meio cristão é recorrente a menção aí de falsos profetas. Mas será que hoje ainda existe esse ministério de profeta? Então, no Novo Testamento, um texto-chave para o ministério profético está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8. É interessante porque o texto de 1 Coríntios 13, 8 diz, mas jamais, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Então essa é uma declaração básica do futuro, esclarecendo o quê? Que se haveria ou não profecias. É interessante. A Bíblia explica, portanto, que essas coisas, elas não são para hoje. O que não são para hoje? Esse título de profeta. O que você tem? Você tem o dom da profecia. Tá? Isso aí é o que você tem na Bíblia. Agora, por outro lado, nós estamos vendo uma onda de profetas que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, ainda que existem profecias, profetas não existem mais. Na época, por exemplo, da primeira geração da igreja, a gente pode dizer que Paulo era um profeta, Barnabé, Judas, Silas, Ágabo, como você citou aí, assim como houve também apóstolos até, eu diria lá, 1 Coríntios 12, se eu não me engano, versículo 28, e também Efésios. Então, depois de concluído o cânon do Novo Testamento, não existem mais apóstolos. Também deixaram de existir os profetas. Se fosse assim, nós poderíamos concluir aí, inversamente, que ainda deveria também haver apóstolos, o que é impossível conforme Hebreus capítulo 2, verso 4. Por quê? Porque Hebreus 2, verso 4, usa lá o verbo no tempo passado. Apóstolos e profetas foram chamados apenas para lançar base e o fundamento para estabelecer a igreja do Senhor Jesus, conforme lá Efésios capítulo 2, verso 19 a 22. Então, a continuidade, com toda certeza, mesmo depois da conclusão da revelação divina, até a volta de Jesus, é o ministério do evangelista, é o ministério, por exemplo, dos pastores, é o ministério dos mestres. Então, esse serviço continua edificando a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, ele vai falar lá na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 1, de falsos profetas no tempo passado. Em relação ao futuro, ele menciona aí falsos mestres. Então, como apóstolo, ele sabia que no futuro não havia mais profetas. Assim como houve no meio do povo, ele vai dizer lá, 2 Pedro capítulo 2, verso 1, assim como houve no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Então, a gente tem que entender que essa questão de apóstolos hoje, de profetas hoje, não é bíblico, é muito pelo contrário. Agora, a questão do senhor Cacau Felipe
ser um profeta, ele não é um profeta. E a gente vai provar que ele não é um profeta. Tá? A gente vai provar isso. Então, a outra coisa que a gente observa, né, quando você fala do chamado de Abraão, e aí o chamado de Abraão, Abraão é sacerdote, e nós não temos mais o ministério de sacerdote hoje. Eu pergunto, vocês vão a um templo, sacrificam animais, tudo isso está acontecendo lá? Está acontecendo na sua igreja? Então, quando alguém diz que é profeta, o que a gente tem que analisar? Será que esse profeta é de Deus? Então, esse profeta está glorificando a Deus, está ensinando a verdade, as profecias dele estão se cumprindo, então a gente tem que analisar tudo isso aí. Eu vou iniciar meu tempo aqui, que também eu estou controlando o tempo. Bom, os seguidores aí do falso profeta Cacô Felipe colocam, eu vi isso, não sei o nome dele agora, não me lembro o nome dele agora, estava ali na Praça Ramos de Azevedo, eu vi isso dele, um africano, que deve ser líder também na igreja de vocês, e ele disse que a salvação está no grupo de vocês. A salvação não está fora do movimento de vocês. Então, os seguidores do senhor Cacô Felipe colocam a salvação no grupo. Isso fazem os mormons, isso fazem os adeptos da congregação cristã, os adventistas do sétimo dia, as testemunhas de Jeová e todas as seitas. Nenhum batista afirma que a salvação está na Igreja Batista. Nenhum assembleiano da Assembleia de Deus afirma que a salvação está na Assembleia de Deus. Sabe por quê? Porque lá em Atos capítulo 4, verso 12, diz, e nenhum outro nome a salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Agora, por outro lado, Jesus Cristo, o Jesus homem, é o nosso Salvador. É o único profeta. Não é um mediador, qualquer homem aí. Não. Só existe um único mediador. Mas os adeptos do senhor Cacô Felipe aceitam ele como mediador. Isso é um absurdo. 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Sua pergunta, pastor Joaquim, para o apóstolo, qual é? Então, a minha pergunta é, Cacô Felipe é o seu mediador? Sim, senhor Joaquim. Cacô Felipe é o meu mediador. Que absurdo. Cacô Felipe é o mediador entre Deus e os homens hoje. E está a resposta para a sua pergunta. Minha resposta é sim. Mas, senhor Joaquim, quero voltar aqui atrás, quando o senhor estava falando algumas coisas. E o senhor disse aí que não há mais profeta hoje, não precisamos de profeta hoje, não existe mais profeta hoje. Eu quero perguntar, quem foi o último profeta, senhor Joaquim? A lei e os profetas duraram até João. Então, o último profeta foi João? João Batista, sim. Jesus não foi um profeta? Jesus foi tudo. Ele foi tudo. Ele não, veio para cumprir... Senhor Joaquim, tem muitas pessoas... Não, senhor Joaquim, o senhor não pode atrapalhar meu tempo. A resposta sua tem que ser direta. Eu perguntei, quem foi o último profeta? O senhor disse João. Que a lei e os profetas duraram até João. Eu perguntei, foi João Batista? O senhor disse sim. Agora eu estou perguntando, Jesus foi um profeta ou não? Jesus é tudo. Ele é tudo. Ele é profeta, ele é sacerdote. Então o senhor está de acordo. Senhor Joaquim, então só responde diretamente e aí o senhor deixa eu continuar. Eu não faço isso com o senhor. Então, se Jesus foi um profeta, como que João foi o último profeta? Se Jesus está depois de João Batista? Está vendo aqui o abuso de linguagem que o senhor está falando? O senhor disse que João foi o último profeta, de acordo Mateus capítulo 11, de acordo Lucas 16. Mas o senhor está confirmando que Jesus também era um profeta. Ora, Jesus está depois de João Batista. Como que João Batista é o último? Agora, em Lucas 11, 49, Jesus diz, enviarei-vos profetas. E o senhor disse que João Batista foi o último. E em Mateus 23, versículo 34 e 35, Jesus Cristo diz, eis que envio-vos profetas, e vocês matarão alguns, prenderão outros, perseguirão outros. Está vendo? E Jesus disse em Mateus 10, 41, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Senhor Joaquim, de qual profeta Jesus falava em Mateus 10, 41? Era de João Batista ou era dele mesmo?
O senhor pode responder. Qual é a pergunta? Em Mateus 10:41, quando Jesus disse, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Você De sabe qual o que profeta significa a Jesus palavra? estava falando? Era de É João simples. Batista ou era dele mesmo? Qualquer mensageiro de Deus. Senhor Joaquim, Tô respondendo. Mateus 10:41, Jesus falava de João Batista ou dele, Jesus? Tinham que receber João Batista ou tinham que receber Jesus? Qualquer pessoa que leva o evangelho, O senhor não quer mensagem do responder. evangelho, De é um acordo com profeta Mateus de Deus. 10:41, Jesus disse, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe, era presente, recebe. Aham. Aquele que recebia Jesus, na qualidade de Sim. profeta, receberia galardão de profeta. Agora eu Sim. quero dizer outra coisa. Em Mateus capítulo 13, versículo 57, diz que Jesus era um profeta. Mas o senhor está aqui para dizer que João Batista foi o último profeta. Em Mateus capítulo 21, versículo 11, diz que Jesus era um profeta. Se o senhor quiser, eu leio a referência aqui. Ou então dou a oportunidade para o senhor ler. Mateus 21, versículo 46, diz que Jesus era um profeta. Marcos 7, versículo 16, diz que Jesus era um profeta. Se o senhor quiser que eu leia, é só pedir. Eu Marcos neguei que capítulo Jesus não 7, era versículo profeta? 39, diz que Jesus era um profeta. Lucas capítulo 13, versículo 33, diz que Jesus era um profeta. Lucas 24, 19, diz que Jesus era um profeta. João 4, 19, a mulher samaritana o reconhece como um profeta. João 6, 14, também diz que Jesus era um profeta. João 7, 40 diz que Jesus era um profeta. João 7, 52 diz que Jesus era um profeta. E o senhor está aqui para afirmar diante de todos que João Batista foi o último profeta. João, capítulo 9, versículo 17, diz que Jesus é um profeta. E Atos, capítulo 3, versículo 22, e Atos, capítulo 7, versículo 37, é dito que aquele homem que os judeus haviam crucificado, o Jesus de Nazaré, era o profeta da qual havia falado Moisés em Deuteronômio 18, 18, dizendo, e o Senhor Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. Bem, eu pergunto, onde é que fica agora o Lucas 16, 16, senhor Joaquim? Lucas 16, 16, Jesus estava a falar dos profetas da lei. A lei e os profetas, Sebastião, olha o tempo até aí. João. Agora, Jesus era um profeta. E Jesus Cristo prometeu enviar profetas para a Que terra. notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole est sainte, au travers de son prophète saint. Vivons la sainteté. Vivons la sainteté. Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole est sainte, au travers de son prophète saint. Vivons la sainteté.